Olá a todos, muito bom vê-los novamente. Vamos começar nosso estudo de eletrostática. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre potencial e energia elétrica, ok? Que são conceitos muito importantes. Bom, apenas para vocês saberem a importância do nosso estudo de hoje, tá? A questão de potencial elétrico foi a base para o desenvolvimento do chamado microscópio eletrônico. É um microscópio que ele é baseado não na luz, mas num feixe de elétrons, tá? Partículas carregadas, e ele produziu uma revolução assim na ciência, porque permitiu que nós observássemos coisas que antes não seria possível com a luz, porque ele é um microscópio que consegue ampliar ainda mais, tá? Então ele é baseado na aceleração de elétrons, tá? Então veja, ele pode usar desde 30 kilovolts para o microscópio eletrônico de transmissão, podendo chegar até 200 ou até acima disso 400 para transmissão. Quem desenvolveu isso foi Ernest Ruska com Max Knoll, no começo do século XX, e por isso ele ganhou o Nobel aqui, o Ruska, em 86, tá? Mas isso é só uma aplicação. Vamos ver um pouco mais em detalhes o que seria esse potencial elétrico. Para entender a questão do potencial elétrico, precisamos do conceito de trabalho. Isso daqui vocês vão ver um pouco melhor quando a gente estudar a mecânica, né? Mas por hora, o trabalho a gente vai considerar então uma grandeza relacionada com a transformação de energia e a capacidade de mover objetos, tá? Então a unidade é em joules, tá? Em homenagem ao James Prescott Joule, tá? E veja, a definição de trabalho, então, vamos tirar aqui da mecânica. Então, eu tenho um bloquinho e eu estou aplicando uma força nele e eu estou deslocando esse bloquinho numa distância d. Veja que a força está inclinada aqui de um ângulo θ, tá? Essas duas grandezas são grandezas vetoriais. A gente não vai entrar muito em detalhe aqui, mas o importante é que o trabalho, essa grandeza, ela é definida como produto escalar entre a força e esse deslocamento. O que vai nos dar, então, uma multiplicação do módulo, né, o valor, né, agora não falando em vetores, mas o valor da força F vezes o deslocamento do bloco e o cosseno do ângulo θ. O que nós temos que saber para o aula de hoje é que, dependendo do ângulo, do deslocamento e da aplicação da força, né, o trabalho pode ser positivo, ele é chamado motor, e também pode ser negativo, que é chamado trabalho resistente, tá? Então isso daqui a gente é básico da mecânica, vocês vão ver mais aprofundadamente nos outros anos, tá? Mas aqui a gente vai pular um pouquinho e vamos aplicar isso para a parte elétrica. O que nós temos também que saber, que nós vimos nas aulas anteriores, é a definição de campo elétrico, tá? Que é uma grandeza que deforma o espaço em sua volta devido à carga elétrica, tá? Ele é um vetor, mas aqui a gente vai considerar campos elétricos uniformes. E como nós produzimos campos elétricos uniformes? Lembrem que o campo elétrico é um vetor, então ele tem um módulo, uma direção e sentido. Se eu estou tratando campos elétricos uniformes, então, veja, eu só vou ter linhas de força aqui, né, que são aquelas linhas relacionando com o campo elétrico, igualmente espaçadas e todos com a mesma direção e uniformes, tá? Então, isso aqui é um campo elétrico uniforme. Onde a gente produz esse campo elétrico uniforme? No interior das placas dos capacitores, que vai ser tema da nossa próxima aula, tá? Então é um dispositivo que a gente consegue, são duas placas, né? Uma carregada positivamente, outra negativamente. Então o campo elétrico aqui vai de uma placa para outra, tá? De modo uniforme. E outra coisa importante é que a gente considera que a placa é muito grande, porque na borda você tem uma leve deflexão do campo elétrico, né? Que é natural aqui pela geometria, mas a gente vai desconsiderar o efeito de borda, considerando o capacitor uma coisa muito grande. E a partir disso a gente consegue então fazer um campo elétrico uniforme. Então vejam, guardem esses conceitos: trabalho é, e campo elétrico uniforme, porque esses vão ser importantes para a nossa aula de hoje, tá? Agora vamos misturar esses conceitos. Vamos definir então qual é o trabalho produzido sobre uma carga elétrica por um campo elétrico, tá? Então, qual que é a situação aqui? Nós temos uma partícula carregada, pode ser positiva ou negativa, ela está imersa num campo elétrico uniforme, tá? Veja que é uniforme. Então, qual que é a situação? Então, veja, temos o campo elétrico aqui, as linhas de campo elétrico para baixo, aí eu coloco uma partícula Qzinha
No ponto A, ela vai sofrer uma interação com o campo, e a gente viu da última aula que ela vai sofrer uma força. Como ela é uma positiva, uma partícula positiva, ela vai sofrer uma força no mesmo sentido do campo. Então, agora vamos considerar então que essa força vai deslocar a partícula de A até B, uma distância dzinho, tá? Então, pela definição de trabalho, ó, então o trabalho da partícula de A até B vai ser a força elétrica vezes o deslocamento que ela fez de A até B, vezes o cosseno do ângulo θ. Mas veja que o ângulo aqui é zero, porque a força está sendo aplicada na mesma direção do deslocamento da partícula, tá? Então, o cosseno aqui vai ser de 0 graus. Vamos desenvolver mais um pouquinho? Então, o trabalho realizado pela força elétrica para mover essa partícula, nós vimos na última aula, então, que a força elétrica ela é a carga da partícula vezes o campo, tá? Então, essa daqui é chamada de partícula de prova, que está sentindo o campo elétrico, vezes o campo elétrico uniforme. Aqui nós temos, então, o deslocamento, e agora aqui nós temos, então, o cosseno de 0 graus, tá? Lembra que o cosseno de 0 graus é 1. Então, nós vamos desenvolver isso aqui um pouco mais. O trabalho da partícula, então, vai ser o produto da carga da partícula, o campo, vezes o deslocamento, tá? Aí aqui tem uma coisa importante na física, tá? A força elétrica, assim como a força gravitacional e a força elástica de mola, ela é chamada de uma força conservativa. Ou seja, o que tem de especial essa força? Que o trabalho de uma força conservativa, né? Então veja, esse trabalho aqui está relacionando com a força elétrica. O trabalho de uma força conservativa, a menos dessas constantes, né, só depende do ponto final e o inicial. Só o ponto A e o ponto B, porque esse Dzinho AB significa o ponto final menos o ponto inicial. E o que é interessante? Não depende da trajetória. Ou seja, o que isso implica? Implica que do ponto A até o ponto B, eu posso mover a partícula em qualquer tipo de trajetória. Eu posso fazer o caminho 1, eu posso fazer o caminho 2, o caminho 3, qualquer tipo de caminho aqui, se o ponto final for igual ao o ponto A e B forem iguais em todas as trajetórias, eu tenho o mesmo trabalho. Tá? É uma característica peculiar isso daqui, não são todas as forças que resultam nesse tipo de trabalho, somente as forças conservativas. Tá? Então, gravem isso, tá? O trabalho da força elétrica não depende da trajetória, só depende do ponto final inicial, porque a força é conservativa, tá bom? Agora, veja, por que é importante a força conservativa? Porque somente quando eu tenho trabalhos que só dependem do ponto inicial e final, eu posso incluir uma função escalar, tá? Que é chamada de potencial elétrico, tá? Então o potencial na física ele só vai surgir com forças conservativas, tá? Não é qualquer força que tem um potencial. Então, o que seria o potencial elétrico? É uma função escalar que indica a capacidade do campo de realizar trabalho sobre a partícula. Tá? Quanto mais potencial, mais vontade a partícula tem de se mover na ação do campo. Tá? A unidade é o volt. Tá? O volt é dado em homenagem ao Alessandro Volta, que foi um cientista aqui do século XVIII para XIX que fez as primeiras pilhas, tá? Então, o funcionamento de pilhas tem a ver com diferença de potencial. Então, em homenagem a ele que fez as primeiras pilhas, ele ganhou a unidade de volt, tá? Então é um Vzinho aqui. Essa diferença de potencial elétrico ela vai ficar bem comum ao longo de todo o curso de vocês de eletroeletrônica, porque ele vai ser o famoso DDP, tá? É a diferença de potencial elétrico, tá? A gente vai ver que ele tem muita importância na eletrodinâmica. Bom, mas qual que é então vai ser nossa definição de potencial elétrico? Aquele trabalho para mover a partícula de A a B, se eu pegar a razão sobre a carga da partícula de prova, né? Porque eu tenho uma característica aqui, essa razão, que só depende de uma propriedade do campo. Então, essa função escalar, né? Porque o campo elétrico é uma função vetorial, é uma grandeza vetorial. Essa função escalar, então, eu vou chamar de potencial elétrico, tá? Então,
O potencial elétrico do ponto final menos o do ponto inicial vai ser o negativo dessa razão do trabalho sobre a carga elétrica, tá? Ou algumas vezes a gente vai chamar essa diferença de delta. Delta V, então, é porque você vai relacionar com DDP, tá? Então, o delta V vai ser o negativo da razão do trabalho realizado pela força elétrica dividido pela partícula de prova, tá bom? Outra coisa importante. Então veja que eu tenho dois pontos, né? O ponto B e o ponto A. Mas eu posso pegar um ponto de referência no espaço onde meu ponto inicial é nulo. Eu tenho um potencial nulo, tá? Muitas vezes isso é vantajoso em alguns experimentos de física, tá? Então, onde nós assumiremos que o ponto B vai ser igual a zero? Quando ele estiver muito longe, for infinito, tá? Então, a gente considera então que no infinito, o potencial elétrico é nulo, tá? E qual que é a vantagem? Agora a gente consegue, então, definir o potencial elétrico de um ponto qualquer como o trabalho realizado para trazer uma partícula do infinito até o ponto considerado, dividido pela carga da partícula, tá? E a gente vai ver que isso daqui é importante, porque é a partir dele que a gente vai definir o conceito de energia elétrica, tá? Andando mais um pouquinho, então, o potencial elétrico ele pode ser proveniente de qualquer corpo carregado, pode ser uma barra, um anel, uma placa, tá? Uma esfera carregada. Mas o caso mais simples são de cargas pontiformes, tá? Que são aquelas partículas, tá? Então, eu como se eu tivesse uma partícula aqui, uma distância d, ela vai fazer um campo elétrico, né? E nesse ponto P aqui específico, ele vai ter um potencial elétrico devido a essa carga Q maiúscula. Por que eu escrevi Q maiúsculo? Porque essa daqui é chamada de carga fonte. Ela que está produzindo o campo elétrico e que está produzindo o potencial elétrico, tá? Esse Qzinho aqui que vai entrar na questão no cálculo do trabalho é a partícula de prova. Então eu tenho essa configuração, eu pego minha partícula Qzinho, eu trago ela do infinito até esse ponto P e ela vai sentir o campo elétrico dessa partícula Q maiúsculo, ok? Então, Q maiúsculo, partícula fonte. Q minúsculo, partícula de prova que está sentindo o campo e o potencial dessa partícula Q maiúsculo, tá? Então, seguindo essa linha, ó, o potencial elétrico no ponto P vai ser o trabalho para trazer aquela partícula Qzinha do infinito, onde o potencial é nulo, até o ponto P, tá? Se a gente abrir, então, na definição anterior, então vai ser a carga Qzinho da partícula, o campo elétrico uniforme dessa partícula Qzão, vezes a distância, tá? Bom, e o Qzinho ele vai se cancelar, né? Então, o campo elétrico do ponto P vai ser a multiplicação do... Desculpa, o potencial elétrico do ponto P vai ser a multiplicação do campo vezes a distância com a partícula fonte, tá? A gente viu na aula passada que o campo elétrico de uma partícula pontiforme é o K, constante eletrostática do vácuo, Q vezes D, dividido por D ao quadrado. Quando a gente abre isso daqui, então, o D ao quadrado, ele vai se cancelar, né, que ele está dividindo, ele vai se cancelar com esse D de cima. Então, o potencial elétrico no ponto P, devido à carga fonte Q maiúsculo, ele vai ser Kzinho, a constante eletrostática do vácuo, Q, a carga fonte, dividido por D, tá? Veja que some aqui o D ao quadrado da força do campo. Aqui a dependência é somente com D, tá? Não é D ao quadrado, tá? Lembrando que o Q maiúsculo é a carga fonte, o Q minúsculo a gente considerou é uma partícula de prova bem pequenininha que a gente traz do infinito até esse ponto P, tá? Outra coisa importante é quando eu tenho mais de uma partícula pontiforme, tá? Então, nesse caso, é simplesmente o potencial elétrico de um ponto qualquer vai ser uma soma discreta de todas as partículas. Então, se eu tivesse várias partículas, né, uma configuração de várias partículas, o potencial elétrico resultante é uma soma, V1, V2, V3, V, quantos Vs necessários para quantas partículas tem, tá? Agora, quando eu tenho um contínuo de partículas, né, aí eu já tenho um corpo carregado. A gente não vai ver, mas aí a gente precisa de uma matemática mais aprofundada. Mas no caso aqui, a gente vai trabalhar somente com partículas pontiformes, tá?
Outra coisa engraçada é que, veja, como é dependente só de D, e não D ao quadrado igual a força e o campo, a queda em função da distância, né, a queda aqui do gráfico do potencial em função da distância vai ser mais suave do que a força e o campo. Então, a força e o campo eles caem mais rápido do que o potencial elétrico. Seguindo a questão de superfícies equipotenciais. O que são isso, tá? A gente falou então que o trabalho só vai depender do ponto final e do ponto inicial, não depende da trajetória. O que acontece? Então, se eu pegar uma partícula pontiforme, eu posso traçar aqui círculos concêntricos, tá? Onde eles vão estar sobre o mesmo D. Então, cada círculo aqui tem o mesmo raio, tá? Aquele Dzinho da equação é o mesmo. Ou seja, o potencial em qualquer um desses pontos é o mesmo, porque só depende da distância, né? Então, a gente vai traduzir isso daqui como uma superfície equipotencial, ou seja, que tem o mesmo potencial elétrico, tá? Isso aqui também acontece em capacitores, né? Que vai depender só da distância. O ponto importante é que, veja, essas linhas verdes aqui são as linhas de campo elétrico. A gente viu que o campo elétrico de uma partícula pontiforme ela é radial para fora. Numa partícula negativa, ela é radial para dentro. A superfície equipotencial ela vai ser tal que ela vai ser perpendicular às linhas de campo. E perpendicular você entenda fazendo um ângulo de 90 graus. Sempre faz. Então, entre uma superfície equipotencial e o campo elétrico, eu tenho 90 graus. Sempre. Tanto nessa primeira figura aqui dos círculos concêntricos, quanto na figura do meio, que eu vou ter linhas. Tá? Sempre vai ser 90 graus. Ok? E por fim, é o seguinte: se o trabalho só depende do ponto inicial e final, e o trabalho vai depender da diferença de potencial, que a gente viu, né? Então, quando eu vou mover a partícula numa mesma superfície equipotencial, o trabalho é nulo, tá? Eu só vou ter uma realização de trabalho na partícula quando ela for de uma superfície equipotencial para outra, tá? Isso a gente vai ver que é crucial para a eletrodinâmica, porque a partícula ela vai tender a se mover quando aplicar a diferença de potencial e ela vai atravessar superfícies equipotenciais. Isso vai dar um sentido para a corrente elétrica, tá? Então isso aí a gente vai ver mais para frente qual a relação com a eletrodinâmica, tá? Então lembre-se, quando a partícula se move entre duas superfícies equipotenciais, ela realiza trabalho, quando está na mesma superfície, não realiza trabalho. Trabalho é nulo. Agora a gente pode definir, então, o conceito de energia potencial elétrica, tá? O que é isso? Essa é outra coisa também que vocês vão ver com mais profundidade quando nós estudarmos mecânica. Mas veja, o trabalho sempre está envolvido com variações de energia. Energia é uma grandeza que está incluída em várias formas na natureza, tá? Então, sempre quando eu transformo um tipo de energia em outro, tá? Eu tenho trabalho. Então, o trabalho transforma energia, tá? Então, como a gente está falando de trabalho, a gente precisa falar de energia. E no caso, a gente está falando de trabalho elétrico, né? Então, a gente vai falar de energia elétrica, tá? Só que a força conservativa aí que também, ó, não é só o trabalho da força conservativa que ela é especial, mas também a energia, tá? Toda força conservativa, ela gera uma energia chamada potencial. Por quê? Porque a força conservativa, ela dá uma capacidade, armazena uma capacidade na partícula de se mover. Quando ela se move, a gente chama isso de energia cinética. As energias envolvendo movimento é chamada de energia cinética, mas a energia envolvida na capacidade de se mexer, tá? Ou seja, fica armazenada na partícula, é chamada de energia potencial. E a energia potencial só vai aparecer quando eu tiver forças conservativas, tá? Ela aparece, por exemplo, na força gravitacional, na força elástica de uma mola, tá? E a unidade é em joules também, tá? Mais para frente, a gente vai falar de outras unidades de energia, tá? Por exemplo, quando a gente estiver lá no quarto bimestre falando de física de partículas, a gente vai estar com valores muito pequenos de energia, tá? Então, o joules vai ficar uma unidade muito pequena, não vai ser muito convencional. Quando a gente chegar naquele momento, a gente vai começar a estudar em electron-volt, tá? Porque é uma grandeza aqui de energia, é uma suplementar, né? Mas ela é mais palpável quando você está em regimes de baixa massa de partículas mesmo, tá? Partículas subatômicas.
No terceiro bimestre, a gente vai começar a falar, na verdade, no segundo já, de transmissão de energia elétrica, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter uma quantidade de energia muito grande, tá? Então, para ficar mais palpável, a gente vai começar a falar de quilowatt-horas, tá? Então, o quilowatt-hora a gente vai usar quando tiver valores de energia muito grandes e o elétron-volt quando tiver valores de energia muito pequenos, tá? Mas como que a gente vai definir, então, a energia potencial elétrica? Ela vem do trabalho. Então, o trabalho envolve variação de energia, e no caso é variação de energia potencial, tá? E da mesma forma, se eu estou trazendo a partícula lá do infinito, onde é minha referencial, onde é nulo, então eu vou considerar o ponto inicial zero, energia potencial zero, tá? Então, o trabalho vai ficar simplesmente igual à energia potencial do ponto B, tá? O ponto B considerado. E a gente viu que o trabalho, então, é a carga vezes a diferença de potencial. E aí, da mesma forma, potencial no infinito vai ser nulo. Então, resumidamente, o potencial, a energia potencial elétrica, de qualquer ponto, qualquer genérico, ela vai ser igual à carga de prova. Veja que aqui eu voltei a usar o Qzinho, porque é a carga de prova, é ela que está sentindo o campo elétrico, não é ela que produz o campo elétrico, tá? Vezes o potencial elétrico da partícula fonte, tá? Daquele quesão que está produzindo o campo e o potencial, tá? Então, se eu quero calcular a energia armazenada na partícula, eu multiplico a carga da partícula de prova vezes o potencial elétrico, tá? E, novamente, se for uma partícula pontual, eu posso abrir aquela definição do V. Então, eu vou encontrar que a energia potencial elétrica, ela vai ser igual ao Kzinho, a constante eletrostática do vácuo, o Qzão, que é a carga fonte, o Qzinho, carga de prova, dividido pela distância. Não tem a distância ao quadrado, novamente, só tem a distância, tá? Bom, eu sei que essa matéria é um pouco mais densa, tá? Então, vamos fazer alguns exercícios para ficar mais claro, tá? Veja, no campo de uma carga pontiforme de 3 microcoulombs, tá? Aqui está a figura, tá? Então eu tenho esse quesão aqui, 3 microcoulombs, são dados dois pontos A e B. Aí as distâncias, né? O DA vai ser 0,3 metros, DB 0,9 metros. O meio é o vácuo. Então eu quero saber aqui o potencial elétrico de A e de B. Eu quero saber o trabalho da força elétrica para levar esse Qzinho, que é a carga de prova, de A até B e depois de B até A. E eu tenho a constante aqui que vale 9 vezes 10 a nona, tá? Potencial elétrico de A e de B, então eu vou usar a definição de partícula pontiforme, tá? Então, no ponto A, vai ser o Kzinho, a carga de prova, não confundir com a carga Qzinho aqui, tá? É a carga maiúscula, dividido pela distância, que vai ser a distância A. Então, veja, eu tenho a constante, 9 vezes 10 a nona, eu tenho a carga fonte, 3 vezes 10 a menos 6, e a distância aqui vai ser 0,3, tá? Então, dA vai ser 0,3. Fazendo essa continha, tá? Então, lembre-se, deixa potências para finais, potências multiplicar 10 a nona vezes 10 a 6, eu mantenho a base, eu só vou somar os expoentes, 9 menos 6 vai ser 3, e aí eu vou fazer as contas só com os números. Então, na calculadora eu faço 9 vezes 3, dividido por 0,3, isso vai dar 90, tá? Então, o resultado é 90 vezes 10 a terceira volts, 90 mil volts. No ponto B, da mesma forma, né? Só que agora eu vou usar a distância dB, que é 0,9. Fazendo as contas, vai ser 30 vezes 10 a terceira volts. Veja como o potencial é diferente em cada ponto. Aí o trabalho, o que vai ser o trabalho? Eu vou pegar essa carga Qzinho, 5 microcoulombs, tá? Lembra desse micro que é 10 a menos 6, né? Eu usei aqui, vou usar aqui embaixo também. Então, o trabalho de A até B vai ser o negativo de Qzinho vezes a diferença de potencial, tá? Então, nós vimos lá nos slides passados. O Qzinho vai ser 5 microcoulombs, então é 5 vezes 10 a menos 6. E aí, como ele vai de A até B, então é VB menos VA, final menos inicial, né? Então, eu coloquei aqui 30 menos 90 vezes 10 a terceira. Isso vai dar 0,3 joules. Vocês podem conferir depois aí com a calculadora, tá? Agora, se eu fizer o inverso, de B até A. De B até A vai ser a mesma coisa, a diferença que agora vai ser 90 menos 30, vai ser o VA menos o VB,
tá? Isso vai dar menos 0,3 joules, ou seja, de um lado o trabalho vai ser motor e do outro vai ser resistivo, tá? Ou seja, o que isso implica? De um lado a partícula vai espontaneamente, do A até B, mas para fazer ela ir de B até A, eu tenho que aplicar um trabalho externo. Eu tenho que agir para ela ir de B até A, tá? Continuando, então veja, eu tenho uma. Opa! No ponto P de um campo elétrico, onde o potencial elétrico é menos 1000 volts, coloca-se uma carga de 3 microcoulombs. Eu quero saber a energia potencial. A energia, então, é simplesmente a multiplicação da carga com o potencial, tá? A gente viu isso também. Cuidado aqui que tem o micro, então é 10 a menos 6. O menos 1000 eu coloco aqui também, então eu vou ficar aqui com menos 3 vezes 10 a menos 9 joules, tá? De energia potencial elétrica. Vamos para outra? Então, veja, são dadas linhas de força e superfície equipotenciais de um campo elétrico uniforme de intensidade 10 a quinta volt por metro. Eu quero saber a distância D, então, ó, eu tenho uma superfície equipotencial aqui de 100 volts, outra superfície aqui de 90 e uma de 80. Aqui em verde eu tenho o campo elétrico. Essas linhas estão espaçadas de uma distância Dzinho, tá? Então, na letra A, eu quero saber essa distância Dzinho. O que eu faço? A gente viu que a diferença de potencial entre duas superfícies equipotenciais é igual ao campo multiplicado por Dzinho. Então, eu vou usar esse fato para calcular Dzinho. Então, o Dzinho vai ser o ΔV dividido por E. Tá? Veja que no slide anterior eu representei ΔV igual ao E vezes D. Então, eu só passei o E dividindo e expressei em termos de D. Aí eu vou pegar duas superfícies equipotenciais quaisquer, então eu vou pegar de 100 a de 90. 100 menos 90 é igual ao valor é igual a essa subtração dividido pelo valor do campo que ele deu aqui, tá? Fazendo as continhas, né? Então isso daqui vai ser 10 vezes 10 a menos 5. O resultado é em metros, porque a unidade do campo aqui está em metros, tá? Depois ele quer saber a DDP entre os pontos A e F, tá? Eu tenho o ponto A aqui e o ponto F. Importante, a DDP, então, você só vai subtrair as superfícies equipotenciais. Lembra que aquele negócio da força conservativa não depende do caminho? Então o ponto A está numa superfície equipotencial de 100 volts. O ponto F ele está numa superfície equipotencial de 80. Então, a DDP, o ΔV, vai ser 100 menos 80, igual a 20 volts, tá? Aí, veja, agora ele quer saber o trabalho para levar essa partícula, né, de A até C, pelo caminho ADGFC. Aqui tem um ponto importante a considerar. Ele quer levar, então, essa partícula até o ponto C. Só que ele quer fazer essa trajetória A, D, G, F e C, tá? Lembra aquela história? Se você tiver na cabeça que o trabalho da força elétrica só depende do ponto inicial e final, não depende da trajetória, então isso daqui é a mesma coisa eu pegar essa partícula e trazer para cá. Tá? O trabalho que eu vou gastar aqui é o mesmo de fazer esse caminho todo. Tá? E veja que isso daqui é fato, porque o trabalho que eu vou gastar daqui, eu vou ganhar aqui. Tá? E nesse trecho aqui, ó, eu estou na mesma superfície equipotencial, eu não realizo o trabalho. Tá? Então, o trabalho que eu vou calcular é simplesmente a carga Qzinho vezes a diferença de potencial, tá? E aí é o negativo, porque a gente viu que é o negativo da diferença de potencial. Então, simplesmente, eu vou pegar a diferença de superfície, a superfície equipotencial do ponto final, VC, menos do ponto inicial, VA, tá? Então, o trabalho aqui não vai depender da trajetória. Fazendo as contas, então a carga tem o valor 10 a menos 6, aí eu tenho 90, que é o ponto final, menos 100, que é o ponto inicial. Eu vou gastar aí um trabalho de 10 vezes 10 a menos 6 joules, tá? E aí, na última, eu vou querer saber a energia potencial elétrica dessa carga quando eu coloco ela em B. E a gente viu, então, que a energia potencial elétrica é só multiplicar a carga pelo potencial que ela tem, e aí vai ser 10 a menos 3 joules, ok? A aula de hoje era essa, tá? O conceito de potencial elétrico e energia elétrica vai ser muito importante para nossas aulas que vêm, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.